Fala, galera! E aí, amiguinho? E aí, amiguinha, como é que você está? Tudo beleza? Maravilha da natureza? E aí, fofinho, fofinha, espero que você esteja bem, espero que você esteja confortável, climatizado, encaixado no seu local, aí no seu projeto, rumo à universidade, galera. Nós da Escola do Vestibular estamos aqui para ajudar você a chegar e atingir o seu sonho e entrar numa universidade da hora. Belezeira? Galera, hoje nós vamos tratar da última parte teórica que se refere à eletricidade, ok? Que são as leis de Kirchhoff. Eu já comentei brevemente sobre uma das leis de Kirchhoff que a gente usa pra caramba, tá? Eu vou falar dela novamente, mas na realidade são duas leis de Kirchhoff. E essas duas leis de Kirchhoff, elas permitem-nos calcular, analisar todos aqueles circuitos que nós vimos até agora, além daqueles circuitos que a gente não consegue simplificar. Olha só, mas por que você vai falar só dessa lei agora? Que nós vimos um monte de coisa! Não podia ter feito isso antes! Meu, você tem que conhecer os negócios do circuito para poder aplicar a lei de Kirchhoff, né? Kirchhoff, né, galera? Não adianta nada eu chegar com a lei de Kirchhoff aqui e você não souber o que é um receptor, você não souber o que é um gerador, você não souber o que é um resistor, você não souber determinar potências, você não souber a diferenciar uma força eletromotriz da tensão nos terminais do gerador, de você não saber distinguir a força contra a eletromotriz com a tensão elétrica nos terminais do receptor. Não adianta nada eu falar das leis de Kirchhoff se você não souber calcular o rendimento de um gerador, de um receptor. Tá vendo? Eu fiz um resumo de quase tudo que a gente viu, galera. Não adianta nada você não saber associar resistores em série em paralelo. Não adianta nada você saber, então, associar geradores. Olha só, galera, quanta coisa que a gente viu de eletricidade. E para arrematar essa parada, nós vamos tratar das duas leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, galera, ela é denominada Lei dos Nós. A primeira lei é a lei dos nós. O que diz a lei dos nós? Essa lei dos nós, pessoal, ela é meio que intuitiva. O que eu quero dizer com intuitiva? A gente já vem usando ela faz um tempo já. Ela diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. Então, nó é onde pode existir a soma ou a divisão de correntes, certo? Vamos supor que aqui você tem um nó. E aqui você tem uma corrente chegando I1, uma corrente chegando I2 e uma corrente chegando I3. E desse nó está saindo uma corrente I4 e uma corrente I5. Beleza? O que diz a primeira lei do menino Kirchhoff? Que se eu somar o I1 mais o I2 mais o I3, isso tem que dar igual a soma do I4 com o I5. Belezeira? Então, nó é aonde existe a possibilidade de somar ou dividir corrente elétrica. Manjou? Essa lei, ela é intuitiva, tá? Agora, a segunda lei dos nós, ela é a segunda lei de Kirchhoff, ela é chamada Lei das Malhas. Lei das Malhas. Lei das Malhas. O que diz a lei das malhas? Se você tem um circuito e malha quer dizer uma parte desse circuito fechada, com geradores, resistores, receptores. Se você tem uma malha, por exemplo, dessa, com um gerador, com um receptor, né? Ó, um gerador, um receptor, aqui a resistência interna, o R', né? Aqui o resistor R1, aqui o resistor R2, e aqui os pontos A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho. O que diz essa lei? Se você percorrer essa malha, somando as diferenças de potencial, o AB mais o BC mais o CD mais o DA, e voltar para o mesmo ponto de onde você saiu, voltar para o ponto de mesmo potencial, essa soma das diferenças de potencial vai dar zero.
O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar o AB mais o BC mais o CD mais o DA, isso vai ser igual a zero. Belezeira? Qual que é a jogada, pessoal? A jogada é muito simples. Eu posso começar de qualquer desses pontos. Eu vou percorrer a malha no sentido que eu escolhi. Pode ser no sentido horário, sentido anti-horário e já era. Tá? Se eu percorrer a malha, eu vou começar do ponto A só para você sacar como que fica. Então você vem acompanhando aqui, ponto. Chegou aqui num polo negativo. Então você vai por menos E. Aqui, chegou no resistor. Para você determinar a voltagem no resistor, é só você fazer R vezes I. E aqui, nós estamos percorrendo no mesmo sentido da corrente no circuito. Então, mais R vezes I. Chegou nesse resistor, como determina a voltagem no resistor? Mais R1 vezes o I. Chegou aqui no outro resistor, o R', mais R' vezes I. Aqui chegou na força contra-eletromotriz, que já é volts. Então nós chegamos no polo positivo. Então, mais E'. Continua a toada aqui. Aqui no R2, vai ser mais R2 vezes I. Cheguei no ponto que eu saí. Cheguei no ponto A. Cheguei no ponto que eu saí. Essa soma vai dar zero. Então você pode, ao circular, ao percorrer uma malha e voltar ao mesmo ponto, a soma das diferenças de potencial vai dar zero. Essa é a lei das malhas. Com essas duas leis a gente consegue montar as equações, tá, no circuito, e ao montar essas equações no circuito a gente consegue determinar quais são os parâmetros que aquele problema nos traz. Essas são as duas leis de Kirchhoff. Essas são as duas leis poderosas de Kirchhoff. Os exercícios dessa parte, pessoal, eles são trabalhosos. Eles não são absurdamente difíceis. Eles são trabalhosos. Por quê? Porque quando você não consegue simplificar um circuito, e ele tem, por exemplo, duas malhas que você não consegue fazer virar uma, igual está essa daqui, nós vamos ter várias incógnitas. Normalmente nós vamos ter três incógnitas, que são as três correntes. E para resolver três incógnitas, você precisa de três equações, como você já deve ter visto lá nas aulas de matemática. Então, eu vou mostrar para vocês, eu já vou pegar um exercício que é bem amplo, que nós vamos precisar absurdamente dessas leis de Kirchhoff. E eu vou fazer só um. Por quê? Porque demora, tá? Porque ele é extenso. Então, vamos à luta. Exercício 1, que é o 1 do único 1. Valeu? Exercício 1. De acordo com a figura, os valores das correntes I1, I2 e I3 são respectivamente iguais a quanto? Quais são os valores dessas correntes elétricas que estão aí no circuito? Então vamos lá. Percebam que você tem geradores ou receptores de 6 volts, 8 volts, 4 volts. E neste caso, galera, neste problema, o que acontece? O maluco, ele já te informou os sentidos que ele adotou para a corrente elétrica. Não necessariamente esses sentidos, eles virão sugeridos para nós. E aí, Ganso, o que a gente faz se o sentido não tiver sugerido aí para nós? Você prega o pé, você chuta, né, o que você acha que é o sentido, sem medo de ser feliz. Belezeira? Ai, Ganso, e se eu errar o sentido? Calma, amiguinho. Se você errar o sentido, vai aparecer uma corrente elétrica com um valor negativo. E quando o valor é negativo, você não assusta, não. O que aconteceu se o valor é negativo? Nada. É só você que adotou o sentido oposto ao sentido que você deveria ter considerado. Você pega, resolve o exercício como se nada tivesse acontecido, chega no fim, você avisa o fulano que vai corrigir sua prova, que a corrente está no sentido oposto ao que deveria. Então, nesse meio tempo que eu fiquei falando igual um imbecil, eu montei o circuitinho aqui pra gente analisar e calcular as correntes. Beleza? Aqui o cara sugeriu que a corrente 1 está nesse sentido, aqui a I3 nesse outro sentido e aqui a I2 nesse sentido adotado aí. Beleza? A título de curiosidade,
Olha só, esse cara aqui, ó, esse cara, ele estaria funcionando como gerador ou como receptor? A corrente chega no negativo e sai do positivo. Esse cara estaria sendo considerado um gerador. Essa corrente 1, ela chega no negativo e sai do positivo. Então ela estaria sendo considerada como uma corrente, um gerador. E esse também como gerador. Será que todo mundo é gerador de fato? Se essas correntes, quando a gente determinar, elas derem sinais positivos, isso quer dizer que esses são, de fato, os sentidos das correntes. Caso contrário, vai aparecer o negativo. Vamos ver qual que é a pegada. Vamos lá. Nós temos 3 incógnitas. Como eu disse há pouco, 3 equações a gente precisa. A primeira equação sai da lei dos nós. A lei dos nós nos garante que essa corrente I2 é a soma do I1 com o I3. Então, ó, I2 é igual a I1 mais I3. Essa equação, pessoal, eu vou chamar de equação 1. Essa eu vou chamar de equação 1. Beleza? Eu vou ter que manipular as equações para chegar na parada que a gente precisa. Muito bem. Agora eu vou pegar uma das malhas. Por exemplo, eu vou pegar a malha da esquerda. E eu vou percorrer essa malha da esquerda, vou denominar ela como malha alfa e vou percorrer ela nesse sentido aqui, anti-horário. Tá? Ô Ganso, por que você escolheu o sentido anti-horário? À toa. Tá? Eu tô vendo que tem umas correntes que estão nesse sentido, então eu mandei bala. Ô Ganso, e se eu adotasse o sentido oposto? Ia dar na mesma. Não esquenta a cabeça. Prega o pé. Você tem que confiar no que você tem que fazer. Então aqui, ó. Malha alfa. Malha alfa. Tá? Vamos começar a parada aqui, ó. Vamos começar desse ponto aqui, ó. Ao percorrer aqui essa malha, eu vou chegar aqui num polo negativo. Então, aqui nós temos menos 4, porque já é em volts. Continua a toada. Cheguei num resistor de 5 ohms. Para determinar a tensão num resistor, eu faço R vezes I. Então vai ficar 5 vezes a corrente que está passando por ele. Nesse cara, está passando a corrente I1, tá vendo? Então é 5 vezes o I1. Então, mais 5 vezes o I1. Ô Ganso, por que mais 5 vezes o I1? Porque eu estou percorrendo a malha exatamente no sentido que a corrente está fluindo. Beleza? Se porventura eu estiver percorrendo a malha no sentido oposto ao da corrente, é só eu trocar o sinal ali. Beleza? Ficaria menos 5 vezes I1. Continua a festa. Vem, neném, neném, vem, neném. Opa, cheguei num polo negativo. Aqui já é em volts. Então aqui nós temos menos 6 volts. Menos 6 volts. E eu voltei para o ponto onde eu saí. Então essa soma aqui vai dar 0. Beleza? Menos 4 menos 6 dá menos 10. Então 5 e 1 é igual a... Opa! Menos 10 é igual a 0. 5 e 1 menos 10 é igual a 0. Passa o 10 para o lado de lá. Então vai ficar 5 e 1 igual a 10. Essa corrente I1 é 10 dividido por 5. Essa corrente I1 é 2 amperes. Nesse problema, a gente já chegou no valor da corrente 1. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes nós vamos ter o circuito, tá? E essas correntes, elas vão formar equações que a gente vai ter que manipular. Muito jóia. Agora eu vou pegar essa outra malha aqui, ó. Essa outra malha aqui eu vou chamar de malha beta. E eu vou percorrer essa malha nesse sentido assim, ó. Horário. Malha beta. Olha lá que fofo. Eu vou começar desse mesmo ponto, sem medo de ser feliz. Então, eu vou começar aqui, chegou. Menos 4. Então, ó, malha beta. Malha beta. Aqui nós teríamos, ó, menos 4, tá? Continuou. Aqui tá passando o I3. Então, mais 4 vezes o I3. E eu cheguei aqui no menos 8, tá? Menos 8 é igual a 0. Voltei nesse mesmo ponto. Menos 8 menos 4 é menos 12. Então, 4 vezes I3 menos 12 é igual a 0. Então, 4 vezes I3 é igual a 12.
o I3 é igual a 12 dividido por 4. O I3 é igual a 3 amperes. Então, novamente, repetindo, nesse caso, já saiu a corrente certinha, bonitinha, maravilha. E como o I2 é o I1 mais I3, então o I2 vai ser 2 mais 3, que é 5 amperes. Esse exercício, na realidade, ele é simples. Aplicando as leis de Kirchhoff, ele fica muito simples. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tacar o louco e vou mudar o circuito completamente. Com uma única ação. Eu vou inventar isso para te mostrar como que ficaria. Vamos supor que aqui, eu coloque um resistor. Eu vou colocar um resistor aqui. E esse resistor, não sei porquê, eu vou inventar, é de 10 ohms. Vai mudar tudo. Quer ver? Isso aqui continua valendo. I2 é igual a I1 mais I3. Agora vamos pegar a malha alfa, tá? Vamos pegar a malha alfa e depois vamos pegar a malha beta. Eu falei que eu ia fazer um só, mas nesse eu vou aproveitar para botar o negócio mais bruto. Começando desse mesmo ponto que a gente começou há pouco, tá? Começando desse mesmo ponto. Ao chegar aqui, percorrendo a malha nesse sentido, eu tenho um resistor. Então vai ficar 10 vezes I2, ó, 10 vezes o I2, menos 4, mais 5 vezes o I1, menos 6, igual a 0. Perceba que agora não vai sair mamão com açúcar, né? Ó, aqui vai ficar 5I1 mais 10I2 menos 10 igual a 0. 5I1 mais 10I2 é igual a 10. Perceba que não tem como a gente calcular direto essas correntes nesse caso. Olha só, eu vou dividir por 5 essa equação, fofos, só para ficar mais simples. Então, se eu dividir toda a minha equação por 5, a segunda equação seria I1 mais 2I2 igual a 2. Certo? Tá vendo? Ó, azedou o pé do frango aqui, parceirão. Azedou o pé do frango. Essa equação aqui, ó, vou chamar de equação 2. Já não é tão simples quanto era antes. Manjou? Malha beta. Eu vou deixar esse espacinho porque eu vou dar um ajeitator aqui. Malha beta. A malha beta é essa daqui, ó. Eu vou percorrer ela do mesmo jeito. E eu vou sair desse ponto. Então aqui eu vou colocar mais 10I2. Mais 10I2. Menos 4. Cheguei no polo negativo. Menos 4. Aqui está passando I3. Então mais 4I3. Menos 8. Menos 8. Chegou no ponto onde eu saí. Isso aqui é igual a 0. Então aqui vai ficar, ó, 10I2 mais 4I3 menos 12 é igual a 0. Vou passar para cá. O número sem a incógnita. 10I2 mais 4I3 é igual a 12. E aqui, para ficar números menores, o gancinho vai dividir por 2. Só para simplificar. Não precisava, mas é legal. 5I2 mais 2I3 é igual a 6. Essa seria uma terceira equação. Agora o bagulho está mais cabuloso, né? Não foi tão simples quanto o primeiro caso. Vocês viram que bastou colocar um resistor aqui que o regaço aconteceu. Tá vendo? E agora eu tenho que manipular essas equações. Sacada matemática. Sacada matemática. Se você sentir a sacada, o pior já passou. Vapo. Então, ó, nessa equação tem o I2, nessa equação tem o I2, nessa equação tem o I2. O que eu vou fazer? Eu vou isolar nessas duas o I1 e o I3 em função do I2. Aí eu jogo na primeira. Nossa, eu não entendi. Calma, nós vamos fazer, você vai perceber. Eu vou isolar o I1 aqui, ó. Então o I1 seria
2, menos 2 e 2. Beleza? Então essa equação aqui, para mim, vai passar a ser a 2. Beleza? Agora eu vou isolar o I3 aqui, ó. Então ficaria 2 e 3 igual a 6 menos 5 e 2. E 3 é igual a 6 menos 5 e 2 dividido por 2. Isolei o I3. Então, essa equação aqui, ajeitada, que eu passo a chamar de equação 3. Beleza? Muito bem. Feito isso, pessoal, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações que estão ajeitadas e colocar na primeira, substituindo 2 em 1 e 3 em 1. Ó, substituindo a 2 e a 3 na equação 1. É, meu amigo, aqui o pau tora. Você fica sozinho aqui no estúdio, fica muito louco, rapaz. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Substitui ali. I2 é igual. No lugar do I1, eu ponho 2 menos 2 e 2. No lugar do I3, ai, derrubei a água, meu Deus do céu, Jesus do céu. No lugar do I3, eu vou botar isso aqui. Mais 6 menos 5 e 2 dividido por 2. Fechou? Olha lá que bonito. Vamos lá. Eu vou pegar esse 2 e 2 e passar para cá. Então vai ficar I2 mais 2 e 2 é igual a 2. Nossa, tem tanto 2, né? Mais 6 menos 5 e 2 dividido por 2. Essa soma aqui, fofos, dá 3 e 2. Certo? E eu vou multiplicar toda a minha equação por 2. Gambiarra matemática, porque aí eu vou arrancar aquela fração 2 ali, ó, maldita. Então, 2 vezes 3 são 6 e 2. 6 e 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes isso, sobra o que está aqui em cima. Mais 6 menos 5 e 2. Certo? 5 e 2 passa por outro, senão você fede. Vai ficar 6 e 2 mais 5 e 2 igual a 10. 11 e 2 é igual a 10. O I2 vai dar 10 dividido por 11 amperes. Olha só como já mudou o valor da corrente 2. Era um valor, passou a ser outro. Sacou? Então, essa é a corrente 2 agora. E para calcular o I1 e o I3, é só você voltar na equação. Então eu vou apagar aqui o circuito, circuit, bonitinho, e eu vou substituir agora na equação 2 e depois na equação 3. Então, em 2, voltando em 2 para não voltar sozinho. O I1 é igual 2 vezes menos 2 vezes quanto? Aquela bagaça ali, ó, 10 sobre 11. Então, I1 é igual a 2 menos 20 dividido por 11. I1 é igual a 22 menos 20 dividido por 11. O I1 é igual a 2 dividido por 11 amperes. Esse é o novo valor da corrente elétrica no primeiro resistor. Certo? No primeiro... Nossa, que burro. O I1, naquela malha lá onde tem o I1. Eu falei em cocô. E agora nós vamos para o I3. O I3 a gente poderia fazer de outro jeito, mas agora eu já não lembro mais o que acontece aqui. Deixa eu ver. O I2... Não, vai aqui, ó. O I3 vai ser igual a 6 menos 5 vezes o I2, que é aquilo lá, 10 dividido por 11. Tudo isso dividido por 2, tá? Então vai ser 6 menos 50 dividido por 11, tudo dividido por 2. O I3 vai ser 66 menos 50 dividido por 11, dividido por 2. Nossa, que loucura, né? É matemática, meu amigo. Aqui eu já estou fazendo no gás, galera. Por quê? Porque matemática é matemática, né? 66 menos 50 dá 16. Então, o I3 seria 16
dividido por... Mantenho de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. 16 sobre 22. Então aqui daria 8 sobre 11 amperes. Esses são os valores, os novos valores da corrente elétrica. Eu dei um gás na matemática, galera, porque o que me importa é você entender como montar essas equações baseando-se nas leis de Kirchhoff. Feito isso, o problema é a matemática, resolver a parada ali, jogar uma equação na outra, sei lá como você vai resolver, sacou? Então, arrematamos a parte teórica da eletricidade, com as duas leis de Kirchhoff. Na próxima aula, a gente vai fazer mais uns 2 exercíciozinhos para recordar algumas coisas e fechar a parte de eletricidade. Maravilha? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha sacado, espero que você esteja bem, espero que você esteja fofo, como sempre, e tamo junto, irmãozinho. Vai lá! Eu deixei mais uns exercícios para você se divertir ali na descrição. Prega o pau, vamos estudar, vamos junto, construindo o nosso caminho rumo à universidade. Até a próxima, fofinho. Valeu!